É Lucas capítulo 10. Os que quiserem acompanhar, é o que o irmão Serafim leu. Lucas 10, 25 até o 37. Antes de nós continuarmos nestes versículos, então, eu quero dizer o seguinte. Como conduzes a tua vida, isso indica a tua salvação. Não importa o contexto em que estejas a viver e a situação que tu vivas, mas fixa isto em mente. Caro irmão, caro amigo, como conduzes a tua vida, isso indica a tua salvação. Porque a salvação não é teórica, não é uma teoria. Isso é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho implica isto. Como conduzes a tua vida, isso indica a tua salvação. E como introdução eu acrescento o seguinte. Ser salvo não é ter conhecimento. E quando estamos a falar de salvação, como eu ensinei sexta-feira passada, a palavra soteriologia. A palavra soteriologia implica 3 palavras e nós usamos uma erradamente, nós usamos salvação, mas não. Soteriologia é justificação, santificação e glorificação. Então, quando nós estamos a falar a palavra salvação, nós queremos dizer é justificação. Dizer assim, aquela pessoa foi justificada. Porque salvação é justificação, santificação e glorificação. Então, ser salvo, ou seja, no sentido de ser justificado, santificado e glorificado, não é conhecimento. Ser salvo não é conhecimento. Mas ser salvo é a prática do que eu já conheço. Isto é muito interessante. Ser salvo não é conhecimento, mas sim é a prática do que eu já conheço. Porque, sabem, ateus no mundo existem poucos. Muito poucos. Toda a gente é crente. Há muito poucos ateus e até os ateus, com uma boa conversa simpática, eles percebem que de ateus não têm nada. Portanto, toda a gente é crente. O problema é se são salvos. Eu sei que eu tenho um discurso, embora eu seja uma pessoa simpática, eu acho, mas às vezes tenho um discurso que às vezes é difícil. Eu, ao longo desses 30 anos na igreja, sempre me indagar, sempre fui indagado. Pastor, por que é que às vezes diz coisas assim? Parece que não faz sentido. Mas eu acho que eu fui chamado também para dizer estas coisas que parece não fazem sentido, mas fazem. É que ser salvo não é conhecimento, não é. É a prática do que eu já conheço. A forma, por exemplo, nós lemos este texto, não é? A forma como eu trato o meu próximo, que é prática, diz muito sobre a minha salvação. Então, agora é o tempo, não é mais o tempo de lamentar, mas é o tempo de praticar aquilo que eu já conheço. E notem, esta passagem que nós temos aqui, eu vou ler e conforme eu leio, eu prego, eu explico. Eis que um certo homem, agora vão notar porque é que às vezes eu tenho esse discurso, parece duro, mas não é. Discurso duro tinha Jesus. Porque quando Jesus falou com alguém, os discípulos disseram, duro é esse discurso, quem pode cumprir? O meu discurso não é duro, o de Jesus sim. Notem aqui, eis que um certo homem, mas que tipo de homem? Quem tem a Bíblia aberta vai seguir. Intérprete da lei. Portanto, nem eu chego aos calcanhares desse homem, porque eu nem a lei sei interpretar. Era um intérprete da lei. Foi ter com Jesus. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então, veja, eu sempre... É difícil para mim entender como é que os religiosos têm um mau coração.
Ele se levantou para pôr Jesus à prova. Como é que eu vou pôr o Filho de Deus à prova? Jesus é o Filho de Deus. Ele é o intérprete da lei. Ele sabe. E ele vai pôr Jesus à prova. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Ele vai pôr Jesus à prova. E deixem-me dizer-vos assim, irmãos, pessoas que gostam muito de colocar à prova tudo sobre Deus, de facto não têm nenhum interesse em Deus. Não têm. Porque Deus não pode ser explicado. E quando nós falamos sobre a nossa fé, eles não querem, põem tudo à prova, tem que provar. Porquê é que morrem crianças? Porquê é que pessoas se divorciam? Porquê é que há guerras? Porquê é que há isto? Porquê é que há fome? Qualquer resposta que possamos dar, eles não querem, porque eles não querem conhecer Deus. Porque Deus diz que todo aquele que se aproximar dele, Deus se apresenta a ele. Então este homem vai pôr Jesus à prova. Este é o plano número 1. É muito interessante. Notem que ele vai mudar o plano a meio do diálogo. O primeiro é, vou pôr Jesus à prova. E qual é a pergunta? Notem, ele é um intérprete da lei. É um intérprete. E ele diz, mestre, com sarcasmo, com ironia, toda aquela coisa da religião. Quer dizer, ele é um intérprete e ele pensa, Jesus não sabe, ele não é mestre, mas eu vou chamá-lo mestre, rabai ou rabi. Rabi, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta. Não é para enriquecer, para ganhar qualquer coisa, não é teologia da prosperidade. É a grande pergunta. Então ele chega para o mestre, ele é tão importante, eu vou apanhar Jesus agora, e ele não tem hipótese, ele não vai conseguir responder a pergunta da existência. Ó mestre, já que tu dizes que és mestre, então responde-me, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas notem, voltando atrás, quem é este homem? É um intérprete da lei. Então isso significa que ele sabe. Ele sabe como ir para a vida eterna. Ao menos ele tem as Escrituras na mão, o Velho Testamento. O mestre, a minha questão é esta, assim, o mestre da Bíblia não sabia a Bíblia? Como é que o mestre da Bíblia não sabe a Bíblia? Sempre que se faz uma pergunta, quando já se tem a resposta, essa pergunta sugere provocação. Então ele era um provocador, ele está a provocar Jesus. Então Jesus, eu admiro Jesus. Jesus é o meu herói. Ele é Deus, tem que ser, porque Jesus é o mestre da subversão. Muitos não gostam desta palavra. Jesus é subversivo. Eu quero imitar Jesus. Eu gosto de ser subversivo. Às vezes eu escrevo coisas no meu Instagram e às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, o que é que isso quer dizer? Bom, é para pensar, porque dar a papinha toda não é assim grande coisa, não é? Jesus não dava a papinha toda. Jesus é o mestre da subversão. Ele é subversivo. Jesus, quando fala, ele conta uma história. Ele não diz, olha, é assim, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, o mestre da subversão, faz uma pergunta. Como é que é possível, se é feita uma pergunta, Jesus, em vez de responder, faz uma pergunta? Isto é subversivo, é lindo. Jesus lhe pergunta, o que é que está escrito na lei? Lembra, começa o texto, um intérprete da lei. Então Jesus é subversivo. Jesus pensa, ele sabe a lei, ok, vamos começar por aí. O que é que está escrito na lei? Segunda pergunta, como interpretas a lei? Está escrito, como interpretas? A isto, o mestre da lei respondeu, isto é hilário, isto é extraordinário, isto é estonteante, é maravilhoso. Esta é uma das passagens extraordinárias.
Ele responde bem. Imaginem, ele sabia. Notam quando eu comecei, eu disse, ser salvo não é conhecimento, mas sim a prática do que eu já sei. Ele sabia. É extraordinário para mim, ele podia dizer, oh mestre, eu não sei, responde tu. Mas Jesus disse, está escrito na lei, porque ele é mestre, ele sabia, então Jesus apanhou na armadilha dele. Tu sabes? Agora, como interpretas? Notem, ele sabia e ele interpreta. Eu tenho pregado há mais de 30 anos isto, e muitas pessoas ainda brigam comigo. Porque eu digo, eu não prego os 10 mandamentos. Eu não prego os 10 mandamentos. Porque há a lei e há a interpretação da lei. E o mestre da lei, Jesus disse o que é que está escrito e como interpreta. E ele interpretou lindamente como se deve interpretar. Olha a interpretação da lei. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não estava escrito. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, tudo até Apocalipse, não estava escrito. Então ele interpreta a lei no que nós agora temos uma vantagem, já está escrito. Ele não tinha escrito, mas ele era mestre. Não era como ele era melhor do que todos, era mestre. E ele respondeu à interpretação e diz: amarás o Senhor teu Deus. E nós pensamos que está no Novo Testamento. Não, está no Velho Testamento. Amarás o Senhor teu Deus. Como? De todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. É o mestre a responder. Ele pergunta a Jesus, o que eu devo fazer para entrar no céu? Ele sabia. Amarás a Deus de todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok. Jesus, o mestre da subversão, diz. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Amém? Faz e viverás. Agora, ser salvo é fazer, não é saber. Não é saber. Por isso, muita gente sabe, mas não faz. E a salvação tem uma ligação com o fazer. E muitas das vezes nem igrejas frequentam, mas fazem. E muitas das vezes são grandes frequentadores de igrejas, mas só sabem e não fazem. Jesus disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Agora notem a palavra viverás. Por que viver? A pergunta dele, qual foi a pergunta? A pergunta é a vida. Ele diz, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, faz isto e viverás. Viverás eternamente. Estamos a falar, a pergunta é vida eterna. A pergunta era sobre vida eterna. Então, agora, a ênfase de Jesus é de fazer e não saber. Porque saber, nós sabemos. Irmãos, quem não sabe? Nós que crescemos na igreja, vamos perguntar agora como é que eu posso ir para o céu? Que pergunta é essa? Nós sabemos. Recebe a salvação em Jesus Cristo. São tempos difíceis, eu sei, mas já não são tempos de lamentar, são tempos de receber a salvação em Jesus e fazer. Agora notem, continua a história, como o irmão Serafim leu. Ele, porém, querendo justificar-se, os homens religiosos, alguém disse, não sei se foi Lutero, disse que os homens são maus, mas um religioso mau é pior do que um mau não religioso. Nota, o homem, ele quer ser mais sábio que Jesus. Agora, ele querendo justificar-se, por quê? Porque não tem argumentos. Jesus puxou o tapete, não há argumento. Tu conheces a lei, conheço. Interpreta a lei. Sim, eu sei. O que é que deves fazer? Eu devo amar. Então vai e ama. Não há mais assunto. Ele,
querendo justificar-se. Porquê? Porque ele não amava ninguém. Esse é o ponto. Então, ele querendo justificar-se, primeiro ele queria provar Jesus, lembram? E como ele não podia negar o que ele sabia, eu não posso negar o que eu sei, agora ele quer se justificar, porque de certeza ele não era cristão na prática, era cristão na teoria. Então ele pergunta a Jesus, a pergunta boba, é uma pergunta que não tem cabimento, mas ele ainda pergunta, Jesus, quem é o meu próximo? Eu preguei uma coisa parecida há uns 2 meses atrás. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Que pergunta mais sem sentido nós fazemos. Mas os crentes não são assim. De facto, os crentes, quando não têm argumento para o óbvio, inventam argumentos. Olha, quando eu li que partiram carrinhas de Portugal para a Polónia, pois os ucranianos são os próximos para nós. Então, mas que pergunta agora? Quem é o meu próximo? São os ucranianos. São eles que estão a morrer na guerra. Se eu tiver 2 pães, eu vou dar um a eles, ou 1,5, ou os 2. Quer dizer, quem é o meu próximo? Mas que pergunta descabida é esta que nós fazemos? Quem é o meu próximo? Isto revela mais uma vez que ele passa pelo próximo e ele não faz nada. Quem é o meu próximo? É uma pergunta. Todas as pessoas que não querem amar o próximo fazem essa pergunta. Começam, o que é que nós, os crentes, fazemos? Começamos a estudar teologia, mas não precisa estudar teologia. É preciso amar o próximo. Começam a discutir calvinismo. Notaram? Eu sou calvinista, eu sou arminianista, eu sou isto. Não, Jesus disse, ama o próximo. E começamos a discutir e argumentamos teologia, os carismáticos contra os pentecostais, os batistas contra os presbiterianos, e enganámos-nos a nós mesmos e fugimos da verdade. Quando Jesus disse, vai e faz a verdade, que tu sabes qual é, ama a Deus e ama o próximo. Não é preciso muito mais nas igrejas. Jesus prosseguiu, o mestre da subversão veio de cima e Jesus responde então quem é o próximo e conta uma história fabulosa. Toda a gente conhece esta história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Portanto, Jerusalém era o lugar mais rico, Jericó era o lugar mais pobre. Então, descia de Jerusalém para Jericó e, normalmente, nestas condições, indo para o pior lugar, há mais assaltos, há mais problemas. Então, veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo, eu não sei explicar bem, tinha que estudar mais a história e a arqueologia, mas diz que roubaram tudo. Pronto, não há muito a dizer. Roubaram tudo e mais, causaram muitos ferimentos. Foi uma tragédia. Retiraram-se e deixaram o homem quase morto no meio da estrada. Agora, nota a história. Aqueles irmãos que ao longo de 30 anos sempre me indagam que eu sou contra a religião, eu sou do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Religião não tem nada a ver comigo. Quando comecei a ler a Bíblia, então cortei com isto. Casualmente descia um sacerdote. Sabem quem era um sacerdote? Vinha de Arão, o irmão de Moisés. Jesus disse que os sacerdotes têm de ser só a linhagem de Arão. Quer dizer, são os pastores, são os líderes religiosos. Então, não é um qualquer. Estamos a falar com o mestre da lei. E Jesus diz, vem um sacerdote, um líder, um pastor, um papa, um líder qualquer, pelo caminho, vendo quem é que ele viu? O samaritano, o homem, não o samaritano. Viu o homem, passou do lado. Mas a Bíblia diz que temos que amar o próximo. Ele passou ao lado, o líder religioso foi embora.
Semelhantemente veio outro homem, o levita. Quem são os levitas? Ok, Arão era levita e o Moisés também, mas só a família de Arão é que podiam ser os pastores, os líderes. Todos os outros levitas eram como os diáconos, ou os que cantavam, os líderes de louvor, dirigiam os cultos. Essa era a tribo de Levi. E na tribo de Levi, a família de Arão eram os sacerdotes. Jesus é o mestre da subversão, porque ele conta uma história e ele vai ao âmago da religião, vai buscar o sacerdote da família de Arão, da tribo de Levi, e os levitas, aqueles que viviam para pregar o evangelho. O levita descia, viu o homem caído, passou ao largo e foi embora. Ele não fez nada. E nós, muitas vezes, religiosos, somos assim. Ok, continua a história. Certo samaritano. Agora, certo samaritano. Quem são os samaritanos para os judeus? São hereges. E muitas vezes nós cristãos chamamos hereges aos outros porque são diferentes de nós. O samaritano era um herege. Eram os do norte de Samaria, que quando foram para o exílio, o que é que eles fizeram? Qual foi o pecado deles? Misturaram-se, tiveram filhos, então eles eram mulatos, ou eram mistos. Então nasceu esse grupo, os samaritanos, que os judeus que se mantiveram puros odiavam os samaritanos. Então os samaritanos é o pior que há. Então veio um desses, o pior que há, impuros. Muitas vezes nós também crentes achamos que os outros são impuros e até mesmo crentes que creem de uma forma diferente de nós e não cumprem o que nós achamos que é norma, nós os tratamos como hereges. Então esse herege seguia o seu caminho, passou perto e encontrou um homem deitado semi-morto. O que é que ele fez? Compadeceu-se dele. Não quis saber quem era. A história não diz, ele não perguntou o nome, não sabia se era pobre, se era rico, não queria saber o status. Para ele era um homem. Era um homem criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E havia algo a fazer. Por quê? Porque o cristianismo é fazer, não é saber. Havia algo a fazer. Porque aquele que vai para o céu tem algo a fazer nesta terra. E chegando-se, aproximou, curou dos ferimentos, colocou óleo, colocou vinho, que é o que se usava na época como medicina. E extraordinário. É um herege, um samaritano, que não presta para nada. Ninguém quer saber dessa gente. Colocou sobre o seu animal, levou até uma hospedaria, tratou dele. E a história diz assim, no dia seguinte, significa que dormiu lá. Dormiu lá, interrompeu a viagem. Dormiu lá. No dia seguinte tirou 2 denários. 2 denários. Você lembra da história sobre os talentos? 2 denários era um dinheiro considerável. 1 denário já era uma jornada de trabalho. Ele tirou 2 denários, era uma boa quantia, entregou ao hospedeiro e disse, cuida desse homem. Ele não conhecia o homem. E mais, ele só sabia, era um homem. Era um homem, então tem que ser tratado. E ele fez uma coisa que eu fico comovido. Ele disse, se gastares alguma coisa a mais, quando eu voltar de viagem, eu vou pagar. Mas quem é esse samaritano, afinal? Que tipo de homem é este? Então Jesus, este é um diálogo entre o mestre da lei e Jesus. Jesus vira-se para o teólogo, agora esse mestre, para o cristão, para o religioso, o homem que sabia a Bíblia, conhecia a lei e tudo.
E queria saber como é que uma pessoa pode ir para o céu. Essa é a pergunta. E Jesus, agora, o mestre da retórica, faz uma pergunta. Olha, qual destes três da história te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Diga-me, qual dos três foi o genuíno próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Responda-me. Eu acho lindo a retórica de Jesus. Retórica é isso. São perguntas que não têm resposta. A resposta toda a gente já sabe. Subversivo é quando recebemos uma pergunta e respondemos com uma história que a pessoa ouve a história e começa a pensar, eu imagino esse mestre da lei. Responde o mestre da lei. Ele era extraordinário também, não era hipócrita nesse sentido. Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia. Ele não podia mentir. O próximo é o que usou de misericórdia para ele. O que usou de misericórdia. Eu pergunto também a ti agora, nesta noite, nesta tarde, meu irmão, meu querido amigo, amado, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Já perceberam às vezes quão longe nós estamos do cristianismo? Mesmo dentro das igrejas, agora já percebem um pouco o pastor Beto. Não sou tão doido assim quando digo as coisas. Se eu sou doido, Jesus é o doido dos doidos. A retórica de Jesus, eu ficaria envergonhado se Jesus falasse comigo, Beto, quem é o teu próximo? Não me faças essa pergunta. É só descer o prédio e vais encontrá-lo. Ou dentro da casa vais encontrá-lo. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E sabem, o homem disse, é o que usou de misericórdia. E Jesus diz assim, Jesus é extraordinário. Então vai e faz igual. É só isso. Olha, a pergunta é, mestre, o que é preciso, afinal, para entrar no céu? Não há grandes... Não é preciso ir ao seminário. Não são teologias. Não é ser batista. Não é ser pentecostal. Não é ser presbiteriano. Nada disso. Tu sabes a lei? Sei qual é. Ama a Deus e ama o próximo. Ah, ok. Mas quem é o meu próximo? Agora já sabes quem é o próximo? Sim, eu sei. Então vai e faz. Vai e faz. Não se esqueçam, irmãos, o assunto desta história é o céu. Nós estamos a falar sobre o céu. Então, atentem para o que eu vou dizer. Ir para o céu não é na base de saber, mas sim de fazer o que eu já sei. E aprendi com Jesus. Eu aprendi com Jesus. Vocês aprenderam com Jesus. Nós aprendemos com Jesus nas igrejas. Então, há muita gente que sabe, mas não estão no caminho do céu. Porque o caminho para o céu faz-se caminhando e não sabendo o caminho. Saber o caminho não nos conduz ao céu. O que nos conduz ao céu é caminhar no caminho. E nós sabemos. Eu termino com uma oração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Pai, ajuda-nos a fazermos o caminho que nos deste. Perdoa-nos, Pai, por não estarmos a fazer o caminho. Jesus, tira de nós a teologia e a teoria e dá-nos a espiritualidade.
Jesus, salva-nos dos legalismos e de tradicionalismos e faz-nos seguir o Evangelho. Perdoa-nos, Pai. Quebra a nossa religião. Quebra quando não estamos a pregar a misericórdia e o amor. Estamos a perder tempo com invenções humanas e a distrair as pessoas da prática do caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.